noite. Mais uma vez nós temos a oportunidade de estudar a Palavra de Deus de uma forma diferente, mas é a Palavra de Deus. Nesta noite nós vamos abrir a Palavra de Deus no Salmo 51 e vamos ler dos versículos 1 até o 3. Nos diz assim a Palavra de Deus: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre está diante de mim. Peguei contra ti somente e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concedeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo, no recôndito, me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me, pois sou puro e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvos que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulse da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Amém. Nós vamos falar, baseado nesse texto da Palavra de Deus, sobre o tema: quando o crente necessita de restauração. A nossa vida cristã é como uma obra de arte, que às vezes o tempo se encarrega de danificá-la, de colocar alguma coisa em cima daquela arte e ela fica então danificada. A nossa vida também cristã, com o passar do tempo, pode ser contaminada por muitas coisas na nossa vida. Pode ser influenciada por ideologias, filosofias, falsas doutrinas e por até atitudes e ações carnais na nossa vida. Esse Salmo 51 é um salmo em que o salmista Davi então faz a sua confissão a Deus, confessa o seu pecado e pede a Deus que então restitua a ele algumas coisas que haviam saído da sua vida, que ele havia perdido por causa do pecado que ele tinha cometido. Então, esse salmo, ele vai pedir a Deus: Senhor, faça isto na minha vida, porque o pecado tirou isso de mim. Isso acontece conosco com o passar do tempo. A nossa vida pode ser então prejudicada
por aquilo de errado que nós fazemos diante de Deus. Podemos então ver em primeiro lugar que nós, crentes, precisa de restauração quando a palavra de Deus não traz mais entusiasmo para a nossa vida ou para a vida do crente. Muitas vezes a palavra de Deus não tem muito mais significado para os crentes, para nós, né? E nós às vezes vemos a palavra sem nenhum entusiasmo. E isto estava acontecendo com o rei Davi. Ele não tinha mais aquele entusiasmo pela a lei de Deus, os ensinamentos de Deus. Por isso que ele então nos fala no versículo de número 6 o seguinte, 5 e 6: eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me faz conhecer a sabedoria. A verdade de Deus não estava mais no íntimo de Davi, por causa do seu pecado. E ele diz que Deus tem prazer quando a palavra dele está no nosso íntimo. Mais tarde ele escreveu, então, que guardo no coração a tua palavra, para eu não pecar contra ti. Então, muitas vezes, a nossa visão da palavra de Deus deixou de ser uma visão de que esta palavra é necessária, é um alimento para as nossas vidas todos os dias, a cada momento da nossa vida, que é a espada do Espírito Santo para ele trabalhar na nossa vida, agir por nós e em nós. Então precisamos de restauração quanto a nossa visão da palavra de Deus não é uma visão de entusiasmo, de interesse para com a verdade do Senhor. Paulo, quando escreve os Colossenses 3,16, ele fala que a palavra de Cristo habite ricamente em vossos corações, para que nós então sejamos realmente abençoados e vitoriosos. Em segundo lugar, nós precisamos de restauração na nossa vida cristã quando não há mais a alegria da salvação, a alegria espiritual. A salvação na nossa vida deve ser a motivação para que nós vivemos para Deus com gratidão, agradecidos por Ele ter nos dado a certeza de vida eterna. E muitas vezes nós perdemos isto. O salmista tinha perdido isto e ele pede que Deus restaure isso na sua vida. E ele diz o seguinte: faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Então ele tinha perdido a alegria da salvação por causa do seu pecado, e muitas vezes nós também perdemos essa alegria espiritual e perdemos todo o interesse pela obra de Deus, pelas coisas de Deus, pela sua igreja. Então nós precisamos pedir que Ele restaure na nossa vida a alegria da nossa salvação. Temos que ser alegres. O apóstolo Paulo nos fala em Filipenses 4:4: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Então nós temos que ter dentro de nós a alegria de Cristo, da presença de Cristo, a alegria da salvação. Quando isto sai da nossa vida, então nós precisamos pedir que Deus restaure isto na nossa vida. Em terceiro lugar, nós precisamos de restauração
quando o pecado se faz presente em nós, quando cultivamos o pecado na nossa vida. No versículo 4 e 9, o salmista fala com Deus e ele pede o seguinte ao Senhor: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Então, o salmista disse que Deus é justo e no seu falar, e ele era puro no seu julgar, porque ele tinha realmente pecado contra o Senhor, e ele estava confessando agora o seu pecado ao Senhor. O caminho para o retorno, para a restauração da nossa vida com Deus é a confissão e o arrependimento. No livro de Provérbios 28, 13, nós lemos: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então é preciso a confissão, mas seguida, acompanhada do arrependimento. Do contrário, a misericórdia de Deus não vai atuar na nossa vida. Em quarto lugar, precisamos de restauração quando não temos firmeza espiritual. Ele diz nesse versículo 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. O salmista tinha falhado, tinha pecado, e ele agora se sentia instável, imaturo. Então ele pede a Deus um espírito inabalável na sua vida. Ele pede que Deus agora lhe conceda a maturidade espiritual, para que ele não seja mais instável, para que ele não seja mais vencido pelo pecado na sua vida. E Paulo escreve em 1 Coríntios 16, 13: sede vigilante, permanecei firme na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Então nós precisamos ter maturidade espiritual, para que possamos então conduzir a nossa vida sem altos e baixos, mas sempre firme no Senhor, sempre portando como alguém capaz de enfrentar o pecado. Nós lemos em 1 Coríntios 15, 58, quando Paulo diz: portanto, meus amados irmãos, sede firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Em quinto lugar, precisamos de restauração quando não agimos voluntariamente no desempenho da vida cristã. Às vezes nós não somos mais voluntários para fazer as coisas de Deus. Fazemos como por uma obrigação, como apenas porque eu assumi este compromisso, então eu tenho que fazer. Mas nós temos que ser voluntários, fazer com alegria, com prazer. E o salmista não estava fazendo mais o trabalho do Senhor com essa voluntariedade no seu coração. Por isso que, versículo 12, ele diz: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Nós precisamos então fazer as coisas de Deus de maneira voluntária, com alegria, estando
estando sempre à disposição, com prazer, para fazer a obra de Deus. Malaquias 1:13, o profeta fala a respeito dos líderes judaicos, dos sacerdotes, que estavam fazendo a obra de Deus sem voluntariedade, sem prazer. E então o profeta diz que Deus então falou àqueles sacerdotes o seguinte: e dizeis, ainda que canseira, o sacerdote dizia, e me desprezais, diz o Senhor dos exércitos, vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta, aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor? Então, quando fazemos a obra de Deus sem ser voluntário, sem prazer, nós vamos oferecer o pior para Deus, e Deus não aceita isto. Ele disse aos sacerdotes: precisamos então fazer com alegria, com prazer a obra de Deus. Em sexto lugar, nós precisamos de restauração quando não falamos mais a palavra de Deus, não proclamamos mais as grandezas de Deus através da sua palavra, dos seus ensinos. O salmista diz no versículo 13, então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Quando não pregamos a palavra de Deus, desobedecemos o mandato do Senhor Jesus Cristo. Precisamos pensar os caminhos, ensinar o caminho do Senhor, o caminho de Deus aos homens, para que eles deixem seus maus caminhos. Por isso que nós precisamos falar. O salmista diz, se o Senhor me levar a falar a tua palavra, proclamar a tua palavra aos transgressores, eles vão se converter. Então nós precisamos de restauração quando deixamos de anunciar o Evangelho, de testemunhar de Cristo na nossa vida. Em sétimo lugar, nós precisamos de restauração quando não temos prazer em louvar a Deus. Nós vemos o versículo 15, o salmista dizendo: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Louvores não é só cantar, é falar bem de Deus. E o salmista já tinha deixado de fazer isso na sua vida, porque a sua vida tinha sido contaminada pelo pecado e ele precisava agora de uma restauração. Quando nós então cantamos sem prazer, louvamos a Deus sem nenhum prazer, então nós precisamos de restauração. Às vezes os nossos cânticos são sem sentido e nós fazemos sem nenhuma emoção. Nós então estamos apenas fazendo por fazer, nós não agradamos ao nosso Deus. No Salmo 34, versículo 1, nós lemos: bendito o Senhor em todo tempo, o louvor estará sempre nos meus lábios. Falar bem de Deus é louvar o Senhor, falar bem daquilo que Ele faz por nós, daquilo que Ele nos concede, é uma forma de louvar o Senhor. Vamos concluir então esta mensagem dizendo o seguinte: nós somos novas criaturas, somos uma obra de arte de Deus. Não podemos deixar que o tempo se encarregue de sufocar a nossa vida cristã. Precisamos fazer
restaurar a nossa vida, fazer uma restauração da nossa vida, tirar aquilo que foi colocado na nossa vida, que não devia ter sido colocado. O salmista, ele tinha pecado e tinha guardado esse seu pecado no seu coração. E Deus então enviou um profeta para repreendê-lo. E eles, agora, vendo que tinha pecado contra o Senhor, ele confessou a Deus e pediu a Deus que fizesse uma restauração, que restituísse a ele aquilo que ele havia perdido por causa do pecado. Muitas vezes nós temos que pedir: Senhor, me perdoa, restitui na minha vida aquilo que eu preciso, as ferramentas que eu preciso para realizar a tua obra, para agir na tua igreja, para agir no meio do teu povo. Que o Senhor venha nos abençoar nesse momento, nos edificando através desta palavra proclamada.